No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atende a pedido de defesa de Wilson Witzel e determina a formação de nova comissão para analisar impeachment do governador do Rio na Alerj. MDB e democratas deixam o bloco do Centrão em sinal de desembarque do governo Bolsonaro e começam a se articular para a sucessão presidencial de 2022. Investidores retiram 31,2 bilhões de dólares de aplicações financeiras no Brasil no semestre, na maior saída de capitais do país em 26 anos. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 29 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no processo de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa, vai conseguindo postergar o rito se aproveitando da incompetência dos parlamentares. Na noite da última segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atendeu a um pedido dos advogados do político e determinou a formação de uma nova comissão especial para analisar as acusações de envolvimento do chefe do Executivo Estadual no escândalo de corrupção na saúde durante a pandemia de Covid-19. A argumentação dos defensores de Witzel dizia respeito à existência de vícios no processo e que a formação da comissão foi instituída sem votação. Possui 25 membros ao invés de 18, não respeitou a proporcionalidade por partidos na casa, nem tampouco emitiu um necessário parecer inicial. Com o atendimento do pedido dos advogados do governador pela Suprema Corte, o processo volta a estaca zero e o prazo para a apresentação da defesa de Witzel, que se esgotaria amanhã, deixa de valer. O que mais surpreende neste episódio é a incapacidade dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio interpretarem tanto a Constituição Federal como a Lei número 1079, conhecida como Lei do Impeachment, que estabelece todas as diretrizes para o processamento de uma autoridade pública eleita. Nem mesmo os precedentes dos processos dos ex-presidentes Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff foram observados pelos deputados estaduais do Rio. Fato é que Witzel sabe bem que sua situação política é muito complicada e que dificilmente lhe escapará da cassação do mandato. Vamos esperar que, desta vez, a Alerj acerte nos procedimentos e esse processo tenha um fim o mais breve possível. Outra situação que nos surpreendeu foi uma carta enviada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, ao presidente Jair Bolsonaro, sugerindo uma reunião com os presidentes das confederações empresariais e centrais sindicais para a construção de um pacto nacional pelo emprego. Ele solicitou também a apresentação por parte do governo de propostas para a proteção dos pequenos e microempresários. Ainda que a atitude de Dino de buscar o entendimento em prol do trabalhador brasileiro seja louvável, fica evidente que essa iniciativa tem tons eleitoreiros. É uma sinalização clara para os eleitores do chamado Centro Democrático, já que o político tem demonstrado sua intenção em concorrer à presidência da República em 2022 para suceder justamente o ex-capitão do Exército.
Será que ele acha que o Bolsonaro não percebe esse tipo de intenção da sua parte? Ou será que ele acha possível o diálogo com uma figura absolutamente autoritária como é o atual presidente, que já deixou evidente seu comprometimento com o grande capital, inclusive durante essa pandemia? Pior, o que será que o Partido Comunista do Brasil, que teve na resistência à ditadura militar, essa mesma que o Jair Bolsonaro defende com unhas e dentes, uma de suas principais bandeiras históricas, pensa a respeito dessa sinalização do Flávio Dino? Fica aqui o nosso questionamento. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Roberto Romano, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Romano, a situação política e social do nosso país tem se agravado de maneira muito preocupante. Essa gestão inepta de Jair Bolsonaro, que acabou sendo amplificada pela pandemia de Covid-19, tem nos levado a um cenário de total excepcionalidade. O governo não atuou de maneira responsável para evitar um desmonte no mercado de trabalho, o que acabou resultando na ampliação dos índices de desemprego e desalento, além da falência de diversas empresas. Na saúde, o panorama não é diferente. Somos o país com o segundo maior número de casos e mortes pelo novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. É a crônica da tragédia anunciada, você não acha? Me parece que sim. A tragédia é um pouco tênue para localizar o que está ocorrendo no Brasil. Eu diria dantesco, é mais próprio do inferno. Nós vivemos sob um governo que não é governo, que é um conjunto de facções que se digladiam, tendo em vista interesses econômicos nacionais e internacionais, sobretudo internacionais. Nós temos um presidente entreguista, um presidente que seria melhor classificado como cidadão norte-americano de segunda classe e que insiste em impor medidas que não têm nada a ver com a economia real, com a sociedade real, com a medicina real, etc. Nós estamos em pleno delírio.
e esse delírio é compartilhado. Nós temos um ministério delirante, militares delirantes e uma população, 30% aproximadamente da população, delirante também. Então nós estamos vivendo à beira do abismo, ou talvez já estejamos no fundo do abismo e não tenhamos percebido isso. O Bolsonaro passou a adotar uma atitude mais ponderada nos últimos tempos, especialmente após a chegada do deputado Fábio Faria, genro do apresentador Silvio Santos, ao Ministério das Comunicações. O presidente da República deixou de falar para aqueles seus apoiadores mais radicais e tem evitado declarações polêmicas na intenção de melhorar a relação com os outros poderes da República, especialmente com o Supremo Tribunal Federal, já que o presidente é alvo indireto em alguns inquéritos, especialmente aquele que investiga as redes de produção de notícias falsas. Essa estratégia do Bolsonaro de se afastar um pouco desses militantes da extrema-direita pode trazer benefícios a ele, ô Romano? Olha, me parece que essa suposta atitude moderada é apenas uma máscara a mais para enganar a população. E enganar, inclusive, sobretudo, aqueles que querem ser enganados na universidade, na imprensa e no meio jurídico. Ele não mudou a sua forma de agir. Pelo contrário, note que recentemente o seu ministro da Justiça, se é possível utilizar esse nome e esse título para aquela pessoa, confessou que está elaborando uma lista dos lutadores contra o fascismo. Veja bem o absurdo em que nós estamos chegando. É como se o fascismo já fosse oficial e quem se coloca contra o fascismo deve ser perseguido. Estamos então seguindo o caminho da ditadura, a mais franca. Então, me parece que essa história de Bolsonaro bonzinho ou de Bolsonaro dialogante é apenas uma máscara terrível, como as outras, para enganar aqueles que querem ser enganados. Por falar em fake news, Romano, a justiça está fechando o cerco para essa turma bolsonarista que divulga conteúdos falsos na internet. Na última semana, Twitter e Facebook bloquearam perfis de apoiadores do presidente à esteira desses inquéritos que correm no judiciário. Só que, para a surpresa de muitos, a Advocacia Geral da União comprou as dores desse pessoal e entrou com uma ação contra o bloqueio dessas contas. Não é uma estratégia arriscada essa de o governo federal, de alguma forma, se colocar ao lado de quem comete crimes no país? Bom, veja, nós devemos ter uma resposta ampla para essa questão, que também é ampla. Não é apenas o setor que apoia Bolsonaro a preço vil, como é o caso de Roberto Jefferson, não é? Um notório aproveitador do dinheiro público e da vida pública, não é? Não é apenas ele, mas é também o próprio governo. O governo tem assumido uma atitude absolutamente próxima do que é crime, não é? Não por acaso, tanto Gilmar Mendes como agora Roberto Barroso, e Roberto Barroso com algum atraso, levantam essa ideia de que o governo está fazendo um genocídio. O genocídio é crime, não é? Você não faz o que esse governo tem feito, o que esse presidente tem feito, essa recomendação de um remédio absolutamente ineficaz e com consequências tremendas e efeitos colaterais, não é? Para multidões. Essa compra de milhões de comprimidos de cloroquina, quando os médicos denunciam que está faltando sedativo para os respiradouros, né? Quando as pessoas estão morrendo porque não tem sequer o sedativo para aplicar o respiradouro, não é? Então você veja, o problema é muito mais amplo do que a fake news. O governo inteiro é uma fake news.
O governo inteiro é fake, né? Ele é uma forma de representação teatral. Aliás, o teatro e a política sempre foram muito próximos, muito exemplares um do outro, né? E o que nós estamos assistindo é uma peça macabra, não é? Um presidente que se preocupa em andar de moto, que se preocupa em passear, que se preocupa em andar a cavalo no meio de multidão, um presidente que faz tudo isso, de andar de jet ski, né? Quando 70 milhões, 80 milhões de comprimidos estão inundando esse mercado de uma forma irresponsável, né? E quando eu digo irresponsável, é irresponsável mesmo, porque vai contra o juízo da medicina, da ciência, né? Então, tudo isso que me preocupa muito. A jogada arriscada, quando você diz que é uma jogada arriscada, é porque nessa atitude, a AGU está dizendo que esses produtores de fake news são partidários e são protegidos pelo governo, né? Isso já é um crime. Veja, se nós lermos de uma maneira bastante tranquila a Constituição de 88, nós veremos que efetivamente essa atitude de pedir, né, que os próprios apoiadores sejam protegidos é contra a regularidade, a ética exigida dos cargos. Então, isso tudo me parece que é muito lamentável. Como é que nós podemos interpretar essas saídas do MDB e do Democratas do Centrão, Romano? Isso pode sinalizar o início de um desmonte dessa falsa base bolsonarista no Congresso? Olha, o DEM era o antigo PFL, o partido da ditadura, né? Digamos que herdou a famosa Arena, né? E boa parte da sua ossatura está ligada a regimes ditatoriais, a regime de violência e a regime do toma lá da cá, da corrupção que inundou a ditadura durante todo o seu período, né? Por outro lado, o PMDB também era, no início da ditadura, um partido de oposição liberal, mas com o fim da presença explícita da ditadura militar com o governo Sarney, ele mostrou a que veio. É um partido de negócios, é um partido que vende e troca. Então, me parece que se ele está presente ou se ele está ausente, se o DEM apoia ou não o projeto ditatorial de Bolsonaro, é o de menos. O que importa é verificar que interesses estão atrás desses recuos ou dessas táticas empregadas pelo DEM e pelo MDB. Se nós formos pesquisar, encontraremos sim interesses muito fortes que definem, então, por exemplo, a questão da reforma tributária, que com certeza será contra o povo brasileiro, a questão do comércio internacional e outras questões. Então, me parece que eu não me preocupo muito com essas idas e vindas do MDB. É o partido do dando que se recebe. Então, ele não constituiu nunca uma base concreta para qualquer presidente da República. Haja vista o que foi feito pelo vice-presidente de Dilma Rousseff, que era do PMDB e que ajudou a dar um golpe violento contra a governante legítima do Brasil. Olha, em primeiro lugar, eu me distingo de vários colegas meus e vários colegas seus, jornalistas, por ter uma posição bastante cética em relação a pesquisas de opinião, né? O primeiro ponto que me parece é que pesquisa de opinião é de opinião e não existe nada mais volúvel, nada mais instável, nada mais incerto do que a opinião humana. Ela é influenciável por qualquer coisa. Você tem um candidato que hoje está com 80% das preferências, amanhã acontece qualquer coisa com ele, ou com sua família, ou com seu partido, e ele passa a ter 20%. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma visão tecnicista da política. Você diz
que está usando métodos científicos para colher uma tendência política e, na verdade, você está entrando no campo da propaganda, você está salientando certos aspectos que ajudam determinados concorrentes. Eu me lembro perfeitamente de muitas pesquisas de opinião, eu colocaria aspas nelas, desde da época de Sarney, passando pela disputa Lula e Fernando Collor de Mello, até o dia de hoje, né, que mostram efetivamente que é preciso tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo que a pesquisa Paraná é desonesta ou é errada. O problema é que você dá o valor de verdade objetiva, de verdade científica, aquilo que é o mais instável e mais frágil na vida humana, que é a opinião. Então, eu tomaria cuidado com esses prognósticos certos. Mesmo, por exemplo, hoje, no caso dos Estados Unidos da América, se coloca quase que com uma certeza de que Trump vai perder as eleições e que Biden está na dianteira. Isso tudo só pode ser definido depois das urnas. Eu acho que as tendências, as formas de chegar até a consciência popular, elas são importantes, mas não de forma tão absoluta como acontece no Brasil de hoje. Mesmo que não possamos levar muito em consideração esse resultado, dada a distância que ainda temos até as eleições, são mais de 2 anos, essa pesquisa não aponta para um erro de estratégia da centro-esquerda na tentativa de desconstruir e denunciar Jair Bolsonaro? Não há talvez uma falha na comunicação entre as forças ditas progressistas e a população brasileira? Este é um problema antiquíssimo das esquerdas em geral. Eu diria que é um problema que vem do século XIX e que teve uma resposta positiva para melhor na Revolução Russa de 1917 e que não se repetiu tanto na Itália pré-fascista quanto na Alemanha pré-nazista. As esquerdas, elas têm uma visão muitas vezes dogmática, elas não fazem o esforço de estudar o cenário em todos os seus aspectos e, sobretudo, elas têm uma luta pela hegemonia que leva efetivamente à desunião. Quando, tempos atrás, antes até do golpe de Estado de Dilma Rousseff, contra Dilma Rousseff, eu alertava para esse ponto. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo em clima muito próximo ao que ocorreu na Alemanha na época pré-nazista, né? O maior inimigo do Partido Comunista era a social-democracia. O maior inimigo da social-democracia era o Partido Comunista. E o nazismo acabou com os dois, né? Eu não sou daqueles irenistas que acham que tudo deve ser concorde, tudo deve ser acertado, tudo deve ser feito de maneira harmônica. Não, eu acho que a tensão faz parte do processo político. Mas, por outro lado, me parece que é cegueira política você não perceber que, enquanto as facções que estão no governo, que são facções de extrema-direita e com tendências fascistas, e que já estão tomando providências, isso que eu falei da lista que está sendo elaborada pelo Ministério da Justiça com uma rede de arapongas para identificar os lutadores contra o fascismo, eles estão se organizando e estão trabalhando. E nós estamos elevando notas de repúdio. E não vejo nenhuma estratégia, nenhuma tática concertada das esquerdas e, sobretudo, das esquerdas que estão no centro, de efetivamente virar esse jogo. Então, me parece que estamos muito perigosamente caminhando, balindo, brigando uns contra os outros, enquanto o governo e os elementos da extrema-direita funcionam. Aliás, veja bem, se no caso dos Estados Unidos Trump perder, efetivamente isso só vai aumentar a presença da extrema-direita aqui no Brasil, porque será um território deles.
E isso é uma forma de piorar a nossa situação. Eu acho muito interessante aquelas pessoas que depositam esperanças na vitória de Biden nos Estados Unidos para que nós, aqui no Brasil, estejamos livres de Bolsonaro. Não acontecerá isso. Pelo contrário, não é? Aquelas empresas assassinas e ladronas que procuram nos impor, não é, o seu próprio lucro, veja no caso do saneamento, o quanto nós levaremos de prejuízo, não é? Essas firmas que exacerbarão a sua importância aqui no Brasil. Então é preciso tomar muito cuidado. Então, me parece que não é hora de fazer ajuntamentos felizes da esquerda, mas é hora de uma conversa séria de todos os setores da esquerda, tendo em vista a ameaça que está... Ameaça não. O que está ocorrendo já em termos de implantação de um regime ditatorial no Brasil. E como você tem analisado essas disputas internas na oposição, Romano? Lula e Ciro Gomes parecem cada dia mais distantes, ainda que o ex-presidente tenha assumido que pode subir no palanque com o pedetista. Na semana passada, nós dialogamos com os presidentes do PDT e do PT, Carlos Lupe e Gleisi Hoffmann. Ontem foi a vez do Carlos Siqueira, que preside o Partido Socialista Brasileiro, conversar conosco. Todos falaram na necessidade de entendimento, mas nenhum deles pareceu enfático na busca por uma necessária aliança no campo progressista. Por que os partidos da dita esquerda ou centro-esquerda têm tantas dificuldades em aceitar que a única saída para derrotar o bolsonarismo é a construção de um projeto de país que dê protagonismo ao povo brasileiro, Romano? Esta é a grande questão, é uma questão espinhosa, não é de fácil encaminhamento e sequer de fácil percepção. Nós no Brasil, desde a época da ditadura e pouco antes mesmo, tivemos problemas seríssimos de união das esquerdas. Veja, o episódio da luta armada foi muito claro nessa linha, não é? Você tinha a grande posição do Partido Comunista Brasileiro, você tinha a dissidência do PCdoB, você tinha as organizações que saíram ou de uma agremiação ou de outra, e nenhuma delas se reuniu no sentido de discutir com amplitude, com profundidade, o que estava acontecendo de fato no país naquele momento. Então, é uma situação que nós conhecemos bem e que sempre tem trazido a derrota para a esquerda diante da truculência da nossa direita, né? A direita brasileira, ela é coerente, ela é hipócrita, ela usa a luta contra a corrupção, veja, desde a época do mar de lama jogado contra Getúlio, que resultou em tentativas de golpe e depois no golpe de 64, a direita usa, né, o quanto pode tudo o que há de mais sórdido para chegar ao poder. E uma vez lá, ela não deixa barato a sua saída. A ditadura só terminou porque efetivamente não havia mais condição nenhuma, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista diplomático, nem do ponto de vista social, para que ela se mantivesse. Mas a esquerda chegou do exílio já dividida. Veja, no caso do próprio, da própria programação, né, para a saída do regime ditatorial, nós não tivemos unidade. Alguns aspectos importantíssimos não conseguiram empolgar a união das esquerdas. Por exemplo, né, aquele capítulo da Constituição que outorga às Forças Armadas o controle da ordem interna do país. Aquilo foi um momento de muita tensão e que finalmente foi vencido por aqueles que defendiam a presença das Forças Armadas como tutelares, como aqueles tutores do Brasil. Então, me parece que é preciso, sim, pensar esse problema e muito rapidamente, porque os fatos e a imposição de fatos da extrema-direita se sucede também de uma maneira célere. Eu acho que
é preciso parar com essa conversa, né, do senhor Ciro Gomes atacar Luiz Inácio da Silva. Veja, eu não sou um fã ardoroso de Luiz Inácio da Silva, mas eu acho que ele tem mantido uma atitude extremamente coerente e extremamente afável mesmo diante dos ataques violentos que o Ciro Gomes tem mantido. É preciso que ele, Ciro Gomes, perceba que, de fato, o principal adversário, o principal inimigo, eu não gosto dessa palavra, mas o principal inimigo nesse momento é a extrema-direita que está no poder, com o poder do monopólio da força física, da polícia. Veja, a Polícia Federal está sendo utilizada para intimidar governadores, o caso de Tocantins é muito claro nessa linha, e efetivamente nós temos armada uma rede de espionagem, de intimidação das forças oposicionistas em geral. E não é apenas contra o PT, não é apenas contra o PSOL, é contra a esquerda, é contra toda a oposição, inclusive setores liberais. Então é tempo de nós pensarmos sobre a história da esquerda no Brasil e procurarmos meios de comunicação mais eficazes com a população. Para encerrar, Romano, nós tivemos o vazamento de uma carta escrita por um grupo de 152 bispos e arcebispos com duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Nesse documento, os religiosos assinalam que a gestão federal demonstra omissão, apatia e rechaço pelos mais pobres, além de incapacidade para enfrentar crises. Além disso, eles dizem que o desprezo pela educação, cultura, saúde e pela diplomacia também estarrece. A Confederação Nacional de Bispos do Brasil, a CNBB, se eximiu de responsabilidade, disse que o documento expõe a posição apenas dos seus signatários. Você acha que essa carta pode provocar algum tipo de efeito prático, Romano? Me parece apenas mais um daqueles muitos textos publicados nos últimos tempos em repúdio às ações do presidente, mas sem qualquer tipo de eficácia contra o governo. Bom, eu tenho uma tese de doutorado chamado justamente Brasil, Igreja contra Estado, em que eu mostro que a parte mais forte da Igreja Católica durante a ditadura militar esteve em muito bom acordo com os ditadores, esteve muito bem com eles. A CNBB abençoou o golpe de Estado de 64, abençoou o ato institucional número 5, né, e ignorou frontalmente a ação de pessoas maravilhosas como Dom Arnes, como Dom Helder Câmara, como Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, Dom Loscheider e outros que corajosamente desafiaram essa atitude oficiosa e oficial da CNBB. Depois, quando a ditadura estava passando, surgiu a lenda de que a igreja, na sua totalidade, foi contra o regime militar. E eu paguei um preço muito caro por dizer que não é verdade essa coisa, que a igreja católica, ela apoiou, sim senhor, através da CNBB, e existem documentos para isso, em todo o período, não é? Então, esse é um ponto que me parece importante. Esses bispos corajosos que assinaram esse documento, eles estão indo contra os setores poderosos dentro da igreja, que estão contra a linha adotada pelo Papa Francisco, que estão contra a linha da teologia da libertação, que são contra a ideia de um povo brasileiro digno e honrado. Me parece que, efetivamente, a quantidade de bispos, de padres que aderiram, até dá uma vergonha de você ver que eles pioraram o procedimento que foi usado durante a ditadura de 64. Você vê um padre usando uma arma ao lado de Olavo de Carvalho. Você vê o arcebispo do Rio de Janeiro com a sua atitude extremamente ambígua e tortuosa, né, em relação ao bolsonarismo. Você vê efetivamente que a Igreja Católica ainda não é uma instituição aberta à população e aberta
a democracia. Ela tem ainda a ilusão de partilhar o poder com governantes civis, né? Essa ilusão vai ser muito difícil tirar dela, né? Ela efetivamente, né, tem essa tradição. Só que agora ela tem uma concorrente forte, que é o pentecostalismo, que, se fosse possível fazer um juízo de valor, toma atitudes piores do que as dela, né? Então, me parece que, efetivamente, nós só devemos ter esperança de que outros bispos e que outros padres assumam uma atitude democrática e civilizatória, mas não podemos nos enganar. Existe na Igreja Católica, assim como nas suas congêneres, muita gente que apoia, sim, ditaduras, que apoia, sim, regimes de exceção e que, por que não, até mesmo torturas. Então, eu acho que é preciso ter muito claro na nossa mente, né, quem pode ser aliado nesse momento, né? Esses 150 corajosos certamente são aliados e vão pagar muito caro em termos de isolamento dentro da CNBB e dentro da igreja pela sua atitude. Roberto Romano, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e um forte abraço. Um abraço para você e para os seus ouvintes e que tenhamos condições de resistir a essa onda que está se espalhando cada vez mais no país, de um Estado policial, de um Estado policialesco e de atitudes antidemocráticas de raiz. Conversamos aqui com o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional, da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a diretora da ACBGE, Sindicato Nacional, Dione Oliveira. Dione Oliveira, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui nesse programa novamente. Dione, muito obrigado por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Dione, o IBGE divulgou na última semana os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, a PNSB, um estudo amplo a respeito da situação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto no nosso país. Antes de nós abordarmos os números levantados por essa pesquisa, Dione, eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes como foi feita a PNSB, de que forma o IBGE conseguiu levantar essas informações em meio à pandemia. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico é feita desde a década de 70 pelo IBGE, sem periodicidade definida, mas é feita desde a década de 70. Um censo, na verdade, é um censo das empresas prestadoras de serviço nos municípios, serviços de abastecimento de água por rede geral e de distribuição de esgotamento sanitário por rede coletora.
Nessa pesquisa, o período de referência foi 2017, o período de coleta foi entre julho de 2018 e julho de 2019, portanto, não foi afetada pela pandemia do Covid-19, né? Os resultados estão sendo divulgados agora e estão disponíveis na internet, como qualquer estatística pública oficial, está disponível no site do IBGE. Agora, a pesquisa apontou, Dione, que 39,7% dos municípios do país não possuem serviço de esgoto sanitário. Esse levantamento revela que existe uma distribuição desigual do serviço entre as regiões do Brasil, sendo uma das mais evidentes a comparação entre Sudeste e Norte. No primeiro caso, em 1989, 90% dos municípios já detinham um serviço, enquanto no Norte a proporção era de apenas 16,2% no ano de 2017. O abismo social existente no nosso país fica evidente até nesses indicadores, não é, Dione? Sim, Anderson. O dado que você resgatou da pesquisa aponta profunda desigualdade entre Norte e Sudeste. Existem desigualdades entre as diferentes unidades da federação, mas esse dado médio de 39,7% dos municípios que não possuem rede coletora de esgoto já é gravíssimo, né? Porque significa que o poder público não tem um acompanhamento claro, né, e consistente da qualidade das habitações, nem de prevenção de doenças, e muito menos dos impactos ambientais. Então, no momento em que a gente passa por uma pandemia gravíssima da Covid-19, fica visível o prejuízo de não ter uma cobertura sólida desse serviço. No momento em que a gente demanda o tempo todo condições de higiene, de acesso a esses serviços, a gente ainda é bastante desigual e bastante aquém a cobertura completa para a população desses serviços que são fundamentais. Essa pesquisa, Dione, vem à esteira da aprovação no Congresso Nacional desse novo marco regulatório do saneamento. E ela mostra que a participação de empresas privadas na execução dos serviços de abastecimento de água por rede no país caiu de 4,5% dos municípios em 2018 para 3,6% em 2017. Somente 200 cidades tinham um serviço prestado por companhias privadas. Nos demais municípios, o abastecimento era realizado principalmente pelas prefeituras e companhias de saneamento pública. O que esse dado representa, na sua opinião, Dione? O dado que você ressaltou da pesquisa sobre cobertura do abastecimento de água diretamente por empresa privada entre 2008 e 2017 aponta uma queda. Essa queda está justificada pela reestatização que ocorreu no estado do Tocantins. Então, o serviço era fornecido por empresa privada e voltou a ser fornecido pelo Estado, né? Isso pode acontecer. Mas a iniciativa privada, ela já tem amplas possibilidades de participar do fornecimento desses serviços, tanto do abastecimento de água, quanto de rede de esgotamento sanitário, através de processos de licitação e realização de um contrato de concessão com o poder público. O que muda, ou uma das coisas que muda no novo marco legal, é que é suprimida a modalidade contrato de programa, que as empresas estatais de saneamento básico, elas têm a possibilidade de ofertar o serviço sob demanda dos municípios sem a realização do contrato de concessão, sem o processo de licitação. Então, essa modalidade vai ser suprimida e as empresas estatais de saneamento vão concorrer com a iniciativa privada, né? Essa é uma mudança.
Aí a gente só vai poder avaliar ao longo do tempo o quanto que impacta no percentual de empresas privadas participando desse setor. Porque é inevitável que a iniciativa privada ela vai se orientar pela maior lucratividade. Significa que vai optar pelos municípios em que tenha menores gastos, ao mesmo tempo menores gastos de expansão de rede e maior propensão de pagamento, de capacidade de pagamento das tarifas, tendo em vista a renda de cada local, né? Então, é nesse sentido que vai se orientar e sempre se orienta a iniciativa privada. Quando a empresa é estatal e tem cobertura ampla, levando em conta toda a complexidade, né, dos municípios de renda média, de renda alta, de renda baixa, a maior lucratividade de uma área compensa a menor lucratividade de outra área. Então, é uma diferença que também vai ser realidade diante do novo marco regulatório. Então, esse impacto, essa mudança nesse perfil de empresa que fornece o serviço, a gente só vai avaliar ao longo do tempo. Você acredita, Dione, que a privatização das empresas vai resolver o problema do saneamento básico no nosso país? Você vê algum comprometimento da iniciativa privada em oferecer tarifas justas para aquelas populações mais afetadas pela desigual distribuição de renda no Brasil? Não vejo como a privatização das empresas vai resolver a universalização dos serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil, justamente porque quem não tem saneamento hoje no Brasil são as áreas mais pobres e não apresentam um atrativo para as empresas privadas, a não ser que haja subsídio governamental, né? Aí é um contrassenso, né? O governo oferece subsídio para reduzir sua participação e abrir espaço para a iniciativa privada. A justificativa para a redução dessa participação é que não tem orçamento, mas ao mesmo tempo fornece o subsídio, que é o orçamento. Então, não tem sentido essa privatização, principalmente no momento em que se visualiza experiências internacionais de reestatização dessas áreas, justamente por conta da ineficiência da iniciativa privada nesses setores. E como anda o trabalho no IBGE com essa reabertura gradual das atividades, Dione? Já há pesquisas sendo realizadas presencialmente ou os profissionais seguem realizando o trabalho por telefone? Anderson, os nossos trabalhos continuam sendo realizados remotamente e as pesquisas domiciliares estão sendo feitas pelo telefone, tanto a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, quanto a pesquisa nacional por amostra de domicílios PNAD Covid-19 estão sendo feitas por telefone, bem como as pesquisas por empresa, tanto as conjunturais quanto as anuais. No caso do índice de preços, tem itens que são levantados pela internet, ou seja, não foram retomados os trabalhos presenciais, tanto para quem trabalha diretamente na coleta, quanto para quem trabalha no planejamento, análise das pesquisas e dos projetos de pesquisa geocientíficos. O IBGE, a direção do IBGE, anunciou a retomada dos trabalhos presenciais, mas não definiu a data. Disse que está preparando um protocolo de retorno. Nós, da CBGE, a gente se posicionou contra esse retorno, tanto em relação à direção do IBGE, quanto em relação ao Ministério da Economia. Tivemos uma reunião
de representantes dos servidores públicos com o Ministério da Economia, e que a gente se posicionou também nesse sentido, pois não há orientações científicas que digam que é seguro retomar os trabalhos presenciais nesse momento da pandemia em que não há controle, não há nem sequer estabilidade no número de mortes por Covid, infelizmente. É lamentável que a gente ainda esteja nessa situação, com um número de mortos diário altíssimo e chegando aos 88 mil mortos. Então, a gente lamenta profundamente isso e a gente precisa proteger os nossos trabalhadores, né, que estão, claro, podem ser vitimados por essa doença e a gente segue com essa pauta de não retornar ao trabalho presencial enquanto não houver condições sanitárias seguras para isso. A direção do IBGE tem pressionado os funcionários para que o trabalho nas ruas seja retomado, Dione. Como é que anda o diálogo entre essa gestão do Instituto com os trabalhadores? Olha, infelizmente não existe diálogo entre a direção do Instituto e a representação dos trabalhadores. São inúmeros ofícios sem resposta e solicitações de reunião, inclusive online, sem resposta dessa direção. Infelizmente, é a direção que menos teve diálogo com os trabalhadores. No período de democratização do país, né? É isso que a gente pode dizer. E isso é muito grave, porque em algumas situações são tomadas decisões que poderiam ser contornadas para o bem das pesquisas do IBGE e da qualidade do trabalho. Por exemplo, nós temos recebido denúncias de que direções locais estão colocando motoboys para contactar informante e coletar o telefone. A gente sabe que existem limites, né, na realização da pesquisa domiciliar, quando ela é feita pelo telefone, porque, em primeiro lugar, a gente precisa da informação do telefone. Quando ela não existe, né, lembrando que foi julgada improcedente a solicitação de cadastros telefônicos pelo IBGE, julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal, e a cada trimestre, no caso da PNAD contínua, entram novos domicílios na amostra que precisam ser abordados. A pesquisa é constituída em 5 entrevistas, cada uma realizada a cada 3 meses. Então, quando começou a pandemia e o domicílio já havia sido entrevistado, já tinha a informação do telefone, essa entrevista pôde continuar sendo feita se o informante aceitou fazê-la pelo telefone nas entrevistas seguintes. Quando a gente não tem o telefone, aí é muito mais difícil, né? A solução que o IBGE tem dado para isso é absolutamente precária. É colocar motoboys, não em todos os lugares, mas nós temos recebido denúncias de diferentes lugares do país, de que estão sendo enviados motoboys para coletar o telefone do informante. Isso é gravíssimo, porque coloca em risco, do ponto de vista da qualidade da pesquisa, a possibilidade desse informante retornar e a confiabilidade do IBGE, né? Porque é um motoboy que não foi treinado, que não está entre os quadros da instituição. Como é que a gente garante o sigilo? Como é que a gente se responsabiliza adequadamente por essas informações? Então, a gente se posiciona contra isso. A gente é contra que se precarize ainda mais, né, o serviço de coleta, que já conta hoje com 60% da força de trabalho temporária, trabalhadores que ficam no máximo 3 anos na instituição. Então, a gente é contra mais esse momento da precarização do trabalho. A gente quer garantir a realização da pesquisa, óbvio, a gente quer que os dados continuem sendo coletados
de ocupação, desocupação, precarização, de subutilização da força de trabalho, que são fundamentais para o conhecimento da nossa realidade, mas a gente quer fazer isso com qualidade, com segurança e com o respeito que é peculiar a uma instituição de mais de 80 anos como o IBGE. Dione Oliveira, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia e deixo um abraço. Em nome da SBGE, Sindicato Nacional, eu agradeço o convite de participação aqui desse importante fórum, que é o programa Faixa Livre, por ter a oportunidade de falar sobre a realidade da produção de estatísticas no país e da produção geocientífica. Então é um enorme prazer participar sempre aqui desse programa. Conversamos aqui com a diretora da ACIBGE, Sindicato Nacional, Dione Oliveira. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a auditora fiscal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli, bom dia. Bom dia, caro Anderson, muito grata aí pela oportunidade de participar mais uma vez do Faixa Livre. Envio um forte abraço aos meus caros amigos Paulo Passarinho, Celeste e toda a equipe aí do programa e os queridos e queridas ouvintes, né? Estou com saudade de interagir com vocês aí do Rio de Janeiro, mas em breve essa confusão vai passar e eu vou estar aí novamente, pessoalmente. Um abraço, bom dia para todos e todas. Maria Lúcia, eu quero te agradecer por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre para mais essa entrevista. Maria Lúcia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou na última semana, lá no Congresso Nacional, a primeira parte da reforma tributária, um dos trunfos do governo Jair Bolsonaro para este segundo semestre do ano. Apesar de ter sido dividido para evitar polêmicas entre deputados e senadores, o texto da reforma já provocou discussões em Brasília. Essa proposta de se unificar o PIS e o COFINS a uma alíquota de 12%, que receberá o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS, se aprovada, fará com que o Brasil se torne o país com a maior tributação sobre o consumo no mundo, entre 33% e 35%. Essa reforma tributária tem diversos vícios de origem, não é, Maria Lúcia? Sim, Anderson, essa proposta que o ministro Paulo Guedes entregou ao Congresso na semana passada, ele chamou de primeira fase, né, da reforma tributária, ela nos coloca ainda mais distantes da reforma tributária que nós precisamos. Por que eu digo isso? Porque o nosso modelo tributário, ele já é extremamente regressivo, que quer dizer o seguinte: a maior parte dos tributos cobrados no Brasil recaem sobre o consumo. E dessa forma, quando a maior parte da onera os bens e os produtos, esse tipo de tributação é chamado de regressiva, porque ela recai de forma muito mais pesada sobre os mais pobres. Porque o tributo está embutido lá no preço do produto. Então, uma pessoa muito pobre, um mendigo que recebe esmolas e vai comprar um pacote de macarrão, ele vai pagar o mesmo tributo que está ali embutido naquele preço do que um milionário que vai lá comprar também um pacote de macarrão. Então, esse tributo que incide sobre o consumo é o tributo de pior qualidade, porque ele não respeita a capacidade contributiva e recai de forma muito mais pesada sobre os mais pobres, que são obrigados a destinar tudo que ganham para o consumo, né, para garantir uma sobrevivência mínima, não é? Então, essa proposta de Paulo Guedes,
embora, né, a grande propaganda de que estaria promovendo uma simplificação no modelo tributário e facilitando a vida do contribuinte, mentira, ele só unificou 2 tributos, como você mencionou, 2 contribuições. A COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e o PIS/PASEP, que corresponde às contribuições para os programas de integração social e formação do patrimônio do servidor público. Então, a proposta dele, ele deixa de existir a COFINS, deixa de existir o PIS/PASEP e passa a existir uma nova contribuição, que está recebendo nome lá no projeto de lei 3887, né, de 2020, que é o número que essa proposta recebeu lá na Câmara dos Deputados, recebeu o nome de Contribuição sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS. Pois bem, essa CBS vai ser de 12%. Então, o que acontece? Os comerciantes, os prestadores de serviço, todos vão colocar essa alíquota de 12% nos preços. Nós vamos assistir um aumento nos preços. Isso é inegável. Eles vão cobrar os 12%. Agora, eles não vão recolher os 12%. Porque o formato que está sendo proposto é a tal da não cumulatividade. O que é isso? Os contribuintes, os comerciantes, os prestadores de serviço, eles vão poder registrar a contribuição que eles pagam quando eles compram matéria-prima, quando eles compram algum outro item que vai ter CBS embutida. Na hora de recolher, eles vão poder compensar o que eles cobraram na venda de bens e serviços com aquele valor da CBS que incidiu nas compras que eles fizeram. Então, a conta maior vai cair sobre as pessoas, né? E principalmente sobre as pessoas mais pobres. Um dos absurdos que está nesse projeto de Guedes é que ele trouxe para dentro da legislação federal uma súmula que o STJ soltou recentemente para o caso do ICMS, que permite compensação, inclusive de crédito, de empresa que foi considerada inidônea. Imagina, com a redução da fiscalização que está acontecendo no Brasil, porque não tem concurso, não tem reposição, não tem valorização de servidor público, etc. e tal, como é que vai ser essa fiscalização? Né? Então, isso aqui é uma brecha para sonegação que vai prejudicar os cofres públicos, tá? Outro erro que tem aqui é o seguinte: atualmente o setor de serviços, a maior parte do setor de serviços paga com base no chamado lucro presumido, e então usa um outro cálculo da COFINS e do PIS, que eles pagam atualmente 4,65%. Imagina, eles vão passar a pagar 12%, tá? 3,65%. Eu confundi aqui, 4,65% são os bancos que pagam atualmente. As empresas com base no lucro presumido pagam 3,65%. Elas vão passar, Anderson, a pagar 12%. Imagina o aumento dessa carga tributária para as pessoas, porque o comerciante, o prestador de serviço, ele vai repassar esse ônus para os consumidores, ele vai jogar isso no preço e vai dificultar a vida das pessoas, não é?
quem vai sofrer o ônus dessa carga é a base da sociedade. Isso é inegável. Então, essa proposta, ela aumenta a carga tributária e ela aumenta a regressividade do modelo tributário brasileiro, porque esse aumento da carga está acontecendo sobre o consumo, não é? Então, assim, na direção totalmente inversa do que deveríamos estar buscando. Tem outro problema ainda nessa proposta que a gente está levantando, que é o seguinte, né? Atualmente, a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ela tem que ir para a Seguridade Social. O PIS, uma parte do PIS vai para o FAT, né, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é administrado pelo BNDES, e uma outra parte do PIS, PASEP, vai para o BNDES para investimentos. E quais os investimentos que o BNDES tem priorizado? Financiar privatizações, principalmente nessa era de Paulo Guedes, que quer privatizar simplesmente tudo, né? O que pode acontecer com esse aumento da carga tributária aqui? A destinação de recursos para o BNDES para facilitar ainda mais as privatizações. Então, além da insegurança, né? Porque antes a gente tinha a COFINS ali separada, a arrecadação da COFINS separada. Agora nós vamos ter um percentual da CBS indo para a Seguridade. Nós estamos trocando aqui nessa proposta a segurança de ter a COFINS, uma contribuição destinada especificamente para a Seguridade Social, por um percentual da CBS, tá? E esse percentual pode modificar. Isso gera uma insegurança também para o financiamento da Seguridade Social. Então, é preciso que essa proposta seja melhor estudada no Congresso para evitar esses riscos, tá? E a sociedade precisa discutir outra proposta, né? Porque essa daqui está nos colocando mais distantes ainda do que nós precisamos fazer. Está muito claro, Maria Lúcia, que esse debate em torno da necessária tributação da renda no nosso país não vai acontecer enquanto o grande capital der as cartas por aqui. Eu tenho conversado com nossos comentaristas aqui nos últimos dias a respeito desse imposto sobre as grandes fortunas e as heranças, algo que se mostrou ainda mais importante durante essa crise provocada pela pandemia de Covid-19, mas que passa longe dos planos do governo federal. Você vê alguma possibilidade dos rentistas abrirem mão dos seus lucros aqui no Brasil em prol de uma divisão de riquezas igualitária? Anderson, os rentistas não vão abrir mão de nada, tá? Então, isso aí tem que, para a gente conseguir emplacar a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas e também o fim da absurda isenção de imposto de renda sobre distribuição de lucros e dividendos que só existe aqui no Brasil e na Estônia, é um absurdo em matéria tributária. Para a gente conseguir mudar isso, vai depender de muita pressão social, tá? Eu tenho visto alguma mobilização já avançando em torno da regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Ano passado, 2019, nós da Auditoria Cidadã assessoramos alguns parlamentares para apresentarem um projeto de lei nesse sentido e foi apresentado o PLP 9 de 2019, está tramitando na Câmara dos Deputados. Os ouvintes podem acessar no site da Câmara dos Deputados, PLP 9 2019. Nós fizemos lá uma proposta, que está lá no projeto, de tributar somente grandes fortunas acima de 20 milhões de reais. E de um grupo de pessoas que possui capacidade contributiva, ou seja, que além de ter uma grande fortuna, ainda tem uma altíssima renda mensal. Você sabe que tem um grupo aqui no Brasil de cerca de
quase 30 mil pessoas que recebem renda mensal acima de 320 mil salários mínimos, né? São os muito ricos. E essa tabela está na página da Receita Federal. Então, cobrando um imposto baixo dessa parcela da sociedade que é rica sob todos os aspectos, pode-se arrecadar 40 bilhões por ano. Tá? E essas pessoas nem precisarão se desfazer de seu patrimônio para pagar o imposto, como muita gente diz, né? Ah, mas vai dilapidar o patrimônio. Não, não vai dilapidar nada, não. Essas pessoas têm renda mensal altíssima, com condição de arcar com o imposto e manter as suas fortunas. Enquanto que o fim da isenção de lucros e dividendos distribuídos aos sócios, que é uma aberração, Anderson, banqueiro recebe bilhões de lucro e paga 0 de imposto de renda aqui no Brasil. Para acabar com isso, está lá o PL 1981 de 2019. Os ouvintes podem acessar na página da Câmara, ler a exposição de motivos, para ter uma ideia, não é, de que é uma coisa plenamente factível. Agora, por que não emplaca? Por causa dos interesses financeiros que mandam no Brasil. Vai depender da conscientização da sociedade, da pressão da sociedade, né? Porque só esses dois impostos sobre grandes fortunas e isenção e fim da isenção na distribuição de lucros podem arrecadar juntos 125 bilhões por ano. Dá para dobrar o investimento em educação. Dá para dobrar o investimento em saúde, não é? Porque o orçamento, tanto da educação como da saúde, ficam abaixo desses 125 bilhões aqui por ano. Então, a sociedade precisa prestar mais atenção, não é, sobre esse peso que a gente paga aqui no Brasil sobre o consumo, que essa proposta do Paulo Guedes vem agravar mais ainda, enquanto os verdadeiramente ricos, né, não estão participando do financiamento do Estado. Um reflexo dessa disparidade de renda no país, Maria Lúcia, se dá nesse estudo divulgado pela ONG Oxfam, que mostra que o patrimônio dos bilionários brasileiros aumentou 34 bilhões de dólares durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o levantamento, o patrimônio dos 42 bilionários do Brasil passou de 123,1 bilhões de dólares, cerca de 629 bilhões de reais, para 157,1 bilhões de dólares, aproximadamente 839,4 bilhões de reais. A Covid-19 só afetou mesmo os ganhos da classe trabalhadora e dos pequenos e microempresários, Maria Lúcia, porque o capital hegemônico é favorecido em qualquer cenário. Exatamente, Anderson. Então, como eu vinha falando, né, os lucros não são tributados. Então, essa distribuição de lucros aqui no Brasil, que acontece exatamente com o fechamento dos balanços no primeiro trimestre, afetam essa conta aí, tá? Toda a distribuição de lucro do ano passado, das empresas, dos bancos, acontece depois do fechamento do balanço, que acontece em 31 de dezembro, aí vem toda a elaboração dos demonstrativos de resultado, etc. Quando distribui esses lucros, há esse benefício enorme para os mais ricos. Mas não foi só isso. Em plena pandemia, o que a gente assistiu? Um conjunto de medidas que privilegiaram justamente o setor mais lucrativo do Brasil, que são os bancos, que, claro, acaba beneficiando os mais ricos também, que têm os seus investimentos e tudo mais. Veja bem, qual foi a primeira medida dessa pandemia? Vamos lembrar que o Congresso Nacional confirmou
o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid no dia 20 de março. Dia 20 de março foi uma sexta-feira. No primeiro dia útil seguinte, segunda-feira, o presidente do Banco Central anunciou um pacote de 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. A justificativa para esse pacote, o maior da história até então, 1 trilhão e 200, era porque os bancos vão precisar de ter muita liquidez, dinheiro em caixa, para emprestar para as empresas a juro baixo, prazos de carência, porque as empresas, de uma hora para outra, tiveram que fechar a porta, né? E teriam que continuar pagando seus fornecedores, pagando seus empregados, etc. Tudo bem, 1 trilhão e 200 bilhões, pacote do Banco Central para os bancos. O que os bancos fizeram? Não emprestaram para as empresas. Tem uma reportagem de abril que fala, até abril, mais de 600 mil pequenas e médias empresas tinham fechado as portas no Brasil. Em abril, com 1 mês de pandemia, 600 mil empresas. O que aconteceu com aquele 1 trilhão e 200? O próprio Paulo Guedes veio a público e declarou, está nos jornais, o dinheiro ficou empossado nos bancos. E o que acontece com o dinheiro empossado nos bancos? O Banco Central remunera. O Banco Central remunera diariamente. Então, Anderson, veja bem, a primeira medida da pandemia, no primeiro dia útil, antes de sair auxílio emergencial para matar a fome do povo que ficou, perdeu a maioria dos informais, ambulantes, vendedores ambulantes, etc. Esse pessoal, no início da pandemia, perdeu simplesmente 100% da sua renda, porque eles não tinham para quem vender. Eles não podiam sair de casa, né? E muitos morreram, porque acabaram saindo e morreram, né? Olha aí as estatísticas. Mais de 40% das mortes estão justamente nos mais empobrecidos, nos informais. Por quê? Porque essas pessoas acabaram indo para a rua atrás de um ganha-pão, porque o auxílio emergencial demorou, não é? A burocracia, aquela coisa toda, tudo isso demorou. Mas o 1 trilhão e 200 dos bancos saiu dia 23 de março. E os bancos não cumpriram a sua parte, não emprestaram, deixaram as pequenas empresas quebrarem, e justamente as pequenas correspondem ao setor que mais gera emprego no Brasil. Então, a quantidade de pessoas desempregadas aumentou absurdamente. E aí, os bancos foram punidos por isso? Não, foram premiados. Porque o Banco Central remunera toda a sobra de caixa dos bancos, né? Isso não é novidade, ele já vem remunerando, a Auditoria Cidadã já vem denunciando isso há muito tempo. Então, a primeira medida foi beneficiar banco. A segunda medida foi beneficiar banco, porque aumentou a remuneração da sobra de caixa dos bancos. A terceira medida foi beneficiar banco, porque nós vimos aí, em plena pandemia, a alta do dólar. O dólar disparou aqui no Brasil. O dólar teve alta em outras partes do mundo, mas aqui no Brasil, muito mais, né? É porque aqui a dosagem das coisas sempre é cavalar, porque o mercado manda aqui sem resistência, né? Não tem resistência praticamente nenhuma. Então, o que aconteceu com a disparada do dólar? O Banco Central ofereceu os tais contratos de swap cambial, que nem deveriam chamar cambial, porque é um contrato feito em reais, liquidado em reais. É um contrato em que o Banco Central
diz assim: olha aqui, se o dólar subir, eu te pago a diferença. Então é um contrato apenas referenciado na variação do dólar. Então nem poderia ser chamado de swap cambial. É um contrato de aposta em dólar. Isso é que devia chamar. Não é swap cambial, é aposta na variação do dólar. Se o dólar sobe, o Banco Central paga a diferença, tá? E o dólar, claro que o mercado só compra na expectativa do dólar subir, né? E quando acontece o contrário, também tem lá o swap de arrependimento, eles mudam. É um escândalo. Quanto que o Banco Central perdeu nos 5 primeiros meses do ano com essa farra desse swap, que é uma verdadeira aposta, é um cassino. Perdeu 63 bilhões e meio. Quem ganhou do outro lado? Quem tem acesso a esses contratos? Eu não tenho, Anderson, você também não. Nossos ouvintes provavelmente também não. Quem ganhou do outro lado esses 63,5 bilhões? Quem tem acesso a isso? De novo, os grandes bancos, as grandes corporações que têm acesso, tá? Então, terceira medida, favorecendo os grandes. Para a gente ter uma ideia quanto que é esses 63,5 bilhões, eu vou dar um exemplo aqui. A Lei Complementar 173, que aprovou alguns benefícios para estados e municípios para combater a Covid, aprovou a destinação de 60 bilhões de reais para todos os 26 estados do Distrito Federal e mais de 5.700 municípios. Todos esses entes federados juntos vão receber 60 bilhões. Não receberam ainda não. Tem ainda toda a burocracia do processo de aprovação disso. Todos os entes federados juntos, 60 bi. Pois bem, os poucos privilegiados sigilosos que tiveram acesso ao swap do Banco Central já ganharam 63 bilhões e meio. Então você vê, Anderson, que o problema do Brasil não é dinheiro, tá? Nós temos muito dinheiro. O problema do Brasil é para quem o dinheiro está indo, não é? Para todos os estados DF, 5.700 municípios, 60 bi. Para poucos sigilosos lá que fazem esse contrato do swap, 63 bi e meio. Né? E, por último, foi aprovada em plena pandemia o esquema, o maior esquema, que é a possibilidade do Banco Central comprar papel podre de bancos e fundos financeiros em mercado de balcão. Mercado de balcão é aquele que a gente vê nas propagandas, os operadores negociando ao telefone. É um negócio totalmente informal, não tem supervisão da CVM, não tem supervisão da Bolsa de Valores. É uma coisa de investidor para investidor. E o Banco Central vai ser um desses investidores independentes. Porém, atuando com dinheiro público, com o nosso dinheiro. Quanto? Quando essa emenda estava tramitando lá no Congresso, o presidente do Banco Central foi lá, falou que vai custar 972,9 bilhões de reais, quase 1 trilhão. E aí a gente encontrou um levantamento que fala que esse quase 1 trilhão não computa, não considera a correção monetária de papéis podres acumulados na carteira podre dos bancos há 15 anos. Quer dizer, papéis já prescritos, papel que não tem liquidez, que não tem a menor possibilidade de ser arrecadado.
Olha o oportunismo. Isso tudo agora vai ser vendido para o Banco Central. Isso vai custar trilhões, porque quanto que vai dar a correção monetária sobre 1 trilhão correspondente a papel acumulado há 15 anos? E mais, né? Os bancos aqui no Brasil já se ressarciram dessas perdas referentes a esses papéis. Eles não estão com risco de prejuízo algum, pelo contrário. Bancos aqui no Brasil batem recorde de lucro a cada trimestre. Agora, em plena pandemia, estão lucrando. Então, é um absurdo. Eles já se ressarciram dessas perdas, mas aquele papel podre ficou lá, no balanço deles. Agora eles estão vendo a possibilidade de, em plena pandemia, vender para o Banco Central. E o Congresso vergonhosamente aprovou essa emenda 106, mas na pressa de aprovar, cometeram uma grande inconstitucionalidade. O texto votado na Câmara ficou diferente do texto que havia sido votado no Senado. E isso é inconstitucional, está em discussão no Supremo, tem lá a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6417, e nós colocamos na página da Auditoria Cidadã, está lá em destaque, uma carta a ser enviada aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que eles atentem à importância dessa ação de inconstitucionalidade, porque o Supremo ainda pode barrar esse golpe de trilhões que o Congresso vergonhosamente aprovou, tá? Eu aproveito para convocar os ouvintes aí do Faixa Livre para acessar essa carta que está lá em destaque na página auditoriacidadã.org.br. Junto da carta tem a lista dos e-mails dos ministros. Enviem, porque aí a gente vai criando uma pressão para barrar esse golpe financeiro de trilhões, tá? Que tem tudo a ver com o que você colocou. Essa concentração de renda que existe no Brasil e o aumento dos bilionários em plena pandemia não é à toa, não. Não decorre de uma sorte de um negócio que eles fizeram, não. Decorre das medidas econômicas erradas, aprovadas durante a pandemia. Além de trazer a taxação das grandes fortunas, Maria Lúcia, que propostas teriam de ser implementadas no modelo ideal de reforma tributária para o nosso país? Olha, como eu vinha falando, o nosso modelo tributário ele é extremamente injusto. Por quê? Quando você olha os blocos sobre os quais recaem os tributos, nós temos o bloco do consumo, o bloco do patrimônio, o bloco da renda, são os principais. Quando a gente olha para a questão do consumo, aqui no Brasil, a carga tributária sobre o consumo aqui no Brasil é altíssima, é das maiores do mundo, e agora com a CBS vai ser a maior de todas, né? O patrimônio aqui quase não é tributado. E a renda, como eu já falei, recai principalmente sobre a classe trabalhadora. O que nós temos que fazer? Além de cobrar o imposto sobre grandes fortunas, que você falou que é um dos tributos sobre o patrimônio, nós temos que tributar também, corretamente, todo o conjunto do patrimônio, além das fortunas. Por exemplo, o IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores aqui no Brasil, não atinge veículos de luxo, tipo aeronaves, helicópteros, jatinhos. Então, os milionários que têm esse tipo de veículo de luxo, que tem lancha, iate e etc., não pagam o IPVA. Não existe cobrança de IPVA sobre esses veículos de luxo. Por que não? Se justamente é esse setor que tem mais capacidade contributiva, que mais pode pagar, não é? Da mesma forma, o imposto sobre
latifúndio, né, o ITR, Imposto Territorial Rural, aqui no Brasil, funciona como um incentivo à acumulação de terra. Lá fora, até nos Estados Unidos e outros países, então, de território menor, o ITR é altíssimo. Por quê? Para evitar que a pessoa acumule terra e facilitar a reforma agrária, facilitar os pequenos, a pequena propriedade, que é realmente aquela que produz o alimento, né? Principalmente os pequenos agricultores são os que mais se dedicam à produção de alimentos. O que acontece com os grandes? Acabam produzindo as tais commodities, né? Mas aí a gente já está mudando de assunto. Então, além de tributar as fortunas, tem que tributar os ganhos financeiros, tem que tributar os lucros, os veículos de luxo, os latifúndios, né? Além do nosso modelo ter essa estrutura errada, que tributa mais o consumo em detrimento do patrimônio e da renda, ele é também um modelo distorcido em termos da distribuição do produto arrecadado. A maior parte fica na esfera federal. Em segundo lugar, estados. Em terceiro lugar, município, que é onde a pessoa vive, não é? Então, o município é que teria que ter uma condição melhor, não é, para garantir o serviço diretamente ali para a cidadania, o desenvolvimento local, etc., é que fica com a menor parcela. E, além disso, o nosso modelo ainda tem os ralos, né, dos incentivos fiscais, que é uma caixa preta. São bilhões em todas as esferas, federal, estadual, municipal, todo ano, que vazam por esse ralo sem transparência. Porque um subsídio, ele vai, às vezes, para uma empresa. E qual o critério? Não é? Não é uma coisa saudável, tanto é que os países desenvolvidos já aboliram totalmente essa história de subsídio e aplicam a justiça tributária tanto na arrecadação como na distribuição, né? Por isso que o Brasil está tão atrasado. Enfim, a gente precisa redesenhar o modelo completamente. Eu gostaria de um comentário seu, Maria Lúcia, para esse verdadeiro crime que foi cometido pelo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novas, que acabou pedindo demissão na última sexta-feira ao ceder uma carteira de crédito da instituição que vale 2,9 bilhões de reais por 371 milhões ao BTG Pactual, banco que teve como um dos seus sócios o ministro da Economia, Paulo Guedes. É um ataque dos mais rasteiros à soberania financeira do país, Maria Lúcia. Mais um ataque, né, Anderson? Esse aí, olha, pensa bem, o que é isso, né? As pessoas às vezes não entendem o que é essa carteira, né, que o Banco do Brasil vendeu. É uma carteira que, segundo eu li aqui nas notícias, é uma carteira que estava classificada lá como incobrável, né? Estava créditos em dificuldade de cobrança. Porém, não há a devida transparência. Qual que era o conteúdo dessa carteira mesmo? Eram todos os créditos em dificuldade de cobrança, mas todos no mesmo grau de dificuldade? Todos já tinham passado pela cobrança administrativa em todos os níveis? Todos já tinham passado por tentativa de cobrança judicial? Em que ponto de cobrança que esses créditos estavam? Nenhuma notícia foi divulgada em relação a isso. Então, a gente não tem noção do que está dentro dessa carteira de 2 bilhões e 900 milhões aí.
Poderia ser simplesmente um volume de créditos que acabou de ser vencido e que nem iniciou ainda o processo de cobrança? A gente não tem ideia. Então, a questão é que isso aí tem que ser investigado, porque o Banco do Brasil entregou algo que estava registrado na sua contabilidade por 2 bilhões e 900, ele aceitou vender por 371 milhões, quer dizer, pouco mais de 10% do valor, né? 12% do valor. Por que ele aceitou vender essa carteira, esse volume de créditos, por 12% do valor? Nós não temos resposta para essa pergunta. Isso tem que ser investigado. Tem que ser dito o que estava dentro dessa carteira, qual era a posição, em que ponto que estava cada crédito desse. Segundo, qual é a lógica? Pensa bem, o Banco do Brasil tem uma estrutura de cobrança gigante. É um banco enorme, bem estruturado, presente no Brasil inteiro. Então, ele tem uma condição de cobrança muito boa. Ele considerou que não iria conseguir cobrar e aceitou vender essa carteira por 12% do valor. Eu te pergunto, uma coisa que o Banco do Brasil, com essa estrutura gigante, não conseguiu comprar, o BTG, muito menor, muito menos estruturado, com uma capilaridade infinitamente menor do que o Banco do Brasil, o Banco BTG vai conseguir cobrar isso? Ele vai conseguir cobrar o que o Banco do Brasil acha que não cobra? Eu também não tenho resposta para essa pergunta, não, porque não tem a menor lógica. Outro aspecto. Por que o BTG, que é um banco relativamente pequeno, que visa lucro, né? É um banco agressivo aí na busca do lucro, tanto é que o seu ex-presidente, André, já esteve preso, né? Todo mundo lembra disso. Por quê? Por causa dessa avidez pelo lucro. É um banco que arrisca, né? Que corre atrás do lucro. Por que esse banco aceitou comprar esses créditos que o próprio Banco do Brasil acha que não tem como cobrar? Alguém pode imaginar que o BTG aceitaria ter prejuízo com isso? Claro que não. Ele tem certeza que ele vai ter muito lucro com isso, senão ele não teria comprado. E como é que ele vai lucrar com isso? Aí nós temos que fazer a ligação com essa emenda constitucional 106 que o Congresso aprovou, autorizando o Banco Central a comprar papel podre de bancos. Essa carteira que o BTG comprou por 371 milhões, certamente ele vai vender para o Banco Central pelo preço que ele quiser. Porque o Banco Central já anunciou que vai comprar cestas de títulos. O que são as tais cestas de títulos? São pacotes, arranjos financeiros. O BTG pode colocar esses títulos que ele está comprando aí do Banco do Brasil nessas cestas e vender para o Banco Central com outro rótulo. E aí, nós é que vamos pagar essa conta, tá? Nós esperamos, por isso, que o Supremo barre esse verdadeiro golpe financeiro que pode custar trilhões de reais, porque o que foi aprovado no Congresso é essa compra de papel podre pelo Banco Central sem limite de valor.
O próprio presidente do Banco Central falou que ia custar quase 1 trilhão. E agora, abriu margem para todas essas compras de papel podre. Outro dia saiu uma outra notícia no jornal que no exterior fundos estavam comprando 67 bilhões de dólares de papel podre. E aí na notícia, né? Por que estão comprando papel podre? Ah, por causa das oportunidades de negócios que surgiram com a pandemia. Peraí, qual a oportunidade de negócio que surgiu com a pandemia? Essa, do Banco Central do Brasil comprar sem limite papel podre de banco. Então, o mercado de papel podre não é só essa compra aqui. Essa aqui foi uma que saiu no jornal, tá? Porque o Banco do Brasil, por ser uma empresa pública, ele foi obrigado a publicar o comunicado de que ele estava vendendo uma carteira de 2,9 bilhões por 371 milhões. Agora, o mercado de papel podre está em alta, porque o Banco Central vai virar lixão de papel podre do mundo. Não tem limite. E mais, com que dinheiro que o Banco Central vai pagar esses papéis podres? Com dinheiro público, com dinheiro do Tesouro Nacional. E isso vai gerar dívida pública sem contrapartida, porque o Tesouro vai emitir título, o mercado compra, o Tesouro pode emitir a quantidade de título que quiser que o mercado compra. Por quê? No mundo inteiro, taxa de juros é zero, próxima de zero ou até negativa, desde a crise de 2008. Há 12 anos, o mundo inteiro está com taxa próxima de zero ou negativa. E o Brasil pagando juro altíssimo. Então, quanto título o Tesouro emitir, o mercado compra. E aí? O Tesouro recebe aquele dinheiro, entrega para o Banco Central pagar os papéis podres. Agora, emitiu o título, vendeu, a dívida subiu. E essa dívida tem que ser paga. E como é que ela está sendo paga? Olha aí o Guedes querendo privatizar tudo, que é o que ele diz, né? Privatizar tudo. O próprio Banco do Brasil está aí sendo fatiado, Petrobras sendo fatiada, as refinarias sendo entregues, absurdamente entregues, né? Casa da Moeda, Correios e a lista toda de privatizações que vocês sabem, não é? Que está aí na lista do Paulo Guedes, que quer ficar livre de tudo. Para quê? Para pagar a dívida. Que dívida? Dívida gerada por esses mecanismos absurdos, agora coroados aí com essa compra de papel podre. Só que o Rubem Novaes não é o único demissionário na equipe econômica lá em Brasília esse mês. Além dele, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, e o diretor de programas da Secretaria Especial da Fazenda, Caio Megali, pediram para deixar o governo em julho. Você acredita que essa debandada no Ministério da Economia possa refletir na situação do Paulo Guedes, Maria Lúcia? Você acha que essas saídas podem enfraquecer o ministro? Não, Anderson. Na minha opinião, o que mantém o Paulo Guedes lá, você vê que é um cara que está sendo investigado, né, pelo TCU. Isso é sabido desde antes das eleições, né? E ele fica lá. Por que ele fica? Porque ele está dando cumprimento à pauta do mercado. E esses assessores que saíram serão substituídos por gente do mercado, porque essa é a pauta. E essa proposta do governo de substituir o Bolsa Família pelo Renda Brasil, Maria Lúcia? O Bolsonaro quer um programa social para chamar de seu? Certamente, né? Porque uma coisa que ficou escancarada aí durante a pandemia foi a desigualdade que existe no Brasil, né? Não dá mais para esconder. Metade da população praticamente está se habilitando para receber o auxílio emergencial de R$600. E agora a proposta é um programa que chama Renda Brasil, que segundo o noticiário vai ser de R$300
e estão falando também de um seguro que vai substituir vários programas sociais no valor de R$ 800. Mas ainda há muita especulação, Anderson. A gente tem que esperar medidas mais concretas para comentar. Agora, tá na cara que o ex-capitão do Exército quer se capitalizar eleitoralmente com o lançamento desse Renda Brasil, Maria Lúcia. É assim que se resolve o problema da desigualdade social no nosso país? Não, olha, a desigualdade aqui está tão profunda que qualquer migalha, não é, que é distribuída já melhora um pouco aí a estatística, né? Como agora esse auxílio emergencial já tirou várias famílias da condição de miséria absoluta, por incrível que pareça, né? Por aí você vê quão profunda se encontra a desigualdade social no Brasil, né? E a pobreza extrema, né? Agora, não é uma renda básica de R$ 300 que vai diminuir a desigualdade de fato, não é? Nós temos que mudar o modelo econômico. Essa desigualdade decorre do modelo econômico concentrador de renda e riqueza que existe no Brasil. Eu já comentei no início, o modelo tributário, da forma como ele tributa mais o mais pobre e não tributa o rico. Então, o modelo tributário promove concentração de renda. Da mesma forma, o sistema da dívida, por meio dos vários mecanismos que geram dívida, transforma a dívida privada em dívida pública, paga juro sobre juro, etc., beneficiando, né, os mais ricos. A política monetária do Banco Central, uma política suicida, que aumenta a desigualdade também, porque ela tem um custo elevadíssimo. O que se gasta para manter a política monetária do Banco Central deixa de ser gasto com políticas públicas, que de fato iriam combater a desigualdade no país. E da mesma forma, o modelo primário, né, aplicado no Brasil, tanto para a agricultura, o agrobusiness, né, como a exploração mineral, nos colocam numa economia extremamente nociva, porque além de ser primária, de exportar commodities com praticamente benefício algum, não é? Geração de emprego pequena, incorporação de tecnologia quase zero, etc., etc., ainda provoca um dano ambiental brutal. Então, esse conjunto, todos esses eixos do modelo econômico do Brasil, além de impedir o nosso desenvolvimento socioeconômico, eles produzem escassez, aumentam a desigualdade. Por isso que nós temos que lutar por um outro modelo e nos próximos dias vamos lançar, no âmbito da Auditoria Cidadã e convocando toda a sociedade, uma campanha É Hora de Virar o Jogo. O jogo que a gente está se referindo é esse modelo econômico que não nos serve mais. Não é? A gente quer caminhar na linha aí da economia de Francisco e Clara, essa proposta do Papa, que exige um outro pensar da economia, né? Voltada para a priorização do ser humano, de todas as pessoas, que todas as pessoas tenham vida digna, em abundância, e o nosso país é o país da abundância, e que seja respeitada a natureza. Esse modelo que está aí não respeita nem as pessoas, nem a natureza, não tem condição, e aumenta a desigualdade, tá? Por isso tem que mudar. Para encerrar, Maria Lúcia, essa reabertura da economia com o número de infecções e mortes pela Covid-19 ainda em alta no Brasil deixa claro qual é o compromisso do governo federal. Só que muitas pessoas ainda seguem em isolamento social, com medo da doença. Você acredita que as previsões de queda acentuada do PIB deste ano devem se manter na casa dos 6%, como anunciado recentemente, ou o tombo será ainda maior? Olha, sem dúvida, não é? Vai haver um encolhimento do PIB, a gente não tem como dizer de quanto, e também
a gente está percebendo que esse encolhimento do PIB não vai atingir todo mundo da mesma forma, né? Nós estamos vendo aí os bancos com tanto benefício que receberam em plena pandemia, continuam batendo recorde de lucro, então não vai afetar o setor financeiro. Nós vamos ter que ver quem realmente vai ser afetado no final, nós vamos ter que fazer um balanço dessa pandemia e vamos ter que colocar aí o peso dessas decisões erradas que priorizaram bancos, que priorizaram o mercado financeiro em geral, os rentistas, não é? Abandonaram as pequenas empresas, deixaram as pequenas empresas quebrarem. Nós vamos ter que fazer esse cálculo, Anderson. Isso aí vai ser uma coisa que a gente vai ter que fazer depois, para fazer um comentário correto. No momento, o que nós estamos vendo é um dano imenso por conta de decisões erradas. Inclusive essa, né, de abrir a economia, abrir geral, enquanto ainda estamos aí num ponto perigoso dessa curva de contaminação, né? Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, e também toda a equipe aí do Faixa Livre, Paulo, Passarinho, Celeste, todos os ouvintes, e convido todos e todas para acessarem as páginas da Auditoria Cidadã, a página web, auditoriacidadã.org.br, e também no Facebook, no YouTube, Instagram, Twitter. Acompanhem, porque a todo o esforço que fazemos nessa análise das medidas econômicas e dessas decisões, não é, que afetam as finanças públicas, nós fazemos isso para vocês, para ajudar nessa mobilização consciente da nossa sociedade, que tem que acontecer, né, e que será capaz de promover mudanças, né, se nós nos organizarmos bem. Então, deixo também um forte abraço e gratidão pela oportunidade. Conversamos aqui com a auditora fiscal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até lá!